Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos, bem-vindas a mais uma série especial do Help Química, onde hoje nós trabalharemos com a Segunda Guerra Mundial, falando especificamente um pouco sobre a bomba atômica. Bom, pessoal, rapidinho antes de nós começarmos aqui a nossa série especial, se você está vindo aqui no canal pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, mas ainda não é inscrito, não perde tempo não, vai lá, se inscreva, assine aqui para você ficar por dentro de todas as novidades do Help Química. E já vou, é claro, pedindo um joinha aqui nesse vídeo, que vocês tanto me pediram pelo Instagram, lá pelo direct, pelos comentários, né? Venham marcando aqui, marca aqui um seu okzinho para nós podermos impulsionar esse vídeo e ele chegar até mais pessoas, beleza? Muito bem, galera. Moçada, eu sei que esse tema da Segunda Guerra Mundial, ele é um tema delicado, né? Eu sei que ele é um tema assim que mexe um pouco com algumas, digamos assim, com alguns achares que nós temos da humanidade, mas eu vou tentar ser o mais neutro possível e tentar contar essa historinha, falar um pouquinho da bomba aqui da forma mais natural e mais tranquila possível. Beleza? Então você é meu convidado a embarcar comigo nessa brincadeira, e aqui nos comentários eu falo um pouquinho mais sobre cada tópico a ser discutido nessa aula. Muito bem, vamos começar aqui. Eu vou contar para vocês a história em um minuto. O que é a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar que durou aproximadamente entre os anos de 1939 e 1945. E, por envolver várias nações do mundo, foi dividida entre dois grandes blocos, os chamados Aliados e também os chamados Eixo. E por questão de curiosidade, o Brasil fazia parte dos Aliados. Falarei melhor sobre isso. Foi o conflito militar, galera, mais sangrento da história, deixando uma média de 60 a 70 milhões de pessoas mortas, além de ter sido cenário do Holocausto, local onde que levavam os judeus para o campo de concentração e os matavam, né, que serão cenas de próximas séries. E foi também o cenário dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que praticamente descreverá a aula de hoje. Bom, então agora que vocês já conheceram aqui em um minutinho mais ou menos a história, vamos aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, em cada um desses tópicos, porque que tudo isso originou, né? Até nós chegarmos aqui na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Olha só, moçada, a guerra, né? Primeiro, por que a guerra começou? Né? Começamos a falar dessa brincadeira. Por que começou? Uma galera lá na Alemanha, né? Na Alemanha nazista, não aceitou a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, se tem algum professor de história aqui e quiser nos contar um pouco melhor nos comentários ou fazer algum comentário a respeito, fique à vontade. Então, a Alemanha lá não aceitou muito o fim da Primeira Guerra Mundial, virou e falou assim: cara, pera aí, isso tá errado e tal, não tá legal, não gostei desse resultado não, vamos tentar dar uma revertida aí nesse bagulho aí. Aí a Alemanha, em setembro de 1939, foi lá e fez um eixo com a União Russa Socialista Soviética. E aí ambos, né, com ideias muito parecidas, foram lá, catapumba, se juntaram e invadiram a Polônia, beleza? Essa invasão da Polônia deu início à guerra, né? Então o marco histórico retrata o início da guerra na invasão da Polônia. E aí uma galera, como por exemplo os Estados Unidos, junto com outras nações e grandes potências econômicas do mundo, falou assim: pô, gente, peraí, isso aí tá errado. Como assim? Você sai invadindo a Polônia, sai matando judeu, esse negócio não tá legal não. E aí, né, galera,
dividiu várias opiniões, parecendo aquele almoço de família, né, onde que a gente toca política, né? Fica sempre dois grupinhos ali divididos. E aí, moçada, começou, né, todo o conflito militar, né, um conflito até muito severo, podemos dizer assim, e que deixou, né, muita gente morta, né, galera? 60 a 70 milhões de pessoas mortas. Olha que coisa mais bizarra. Além de tudo, foi o cenário do Holocausto, né? Os judeus eram colocados no campo de concentração e depois todos morriam, né? Assim, era uma coisa louca, né? Um ato de covardia, podemos dizer assim, desumano. E veio então a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Lançada em 1945 no Japão pelos Estados Unidos. E aí, né, vocês podem estar pensando, pô, mas eles eram muito ruins, eles eram muito maus, né? Será que era mesmo? Vamos tentar, olha só, deixa eu passar para o próximo slide, só para a gente entender um pouquinho melhor de todo esse rolê. Olha só, eu tenho um mapa aqui, onde que esses países grifados de rosa são as grandes potências dos aliados, começado inicialmente pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. Posteriormente, a antiga União Russa Socialista Soviética, que hoje é a atual Rússia, entrou também nesse rolê. Falou, não, peraí, também faço parte desse bagulho aqui, beleza? Então a Rússia foi lá, ó, pá, entrou nessa brincadeira. E um outro grande grupo, economicamente falando também, né, nós tivemos aqui a presença de quem? Da Alemanha, da Itália e também do Japão. Então, esses foram os três países que fizeram o grupo do eixo. Eram os três países que falaram, pô, nós concordamos aí com as ideias dos alemães e nós estamos com eles, né, galera? E aí, tudo começou. Por quê? Os conflitos, né, militares, basicamente, eles aconteciam aqui, ó, nesses países da Europa, da Ásia, da Oceania e alguns países do continente africano também, beleza? Então, tudo isso gerou em torno de 60 a 70 milhões de pessoas mortas. E aí, galera, o rolê aqui precisava ter um fim. Alguém precisava botar um fim na guerra de alguma forma. E foi aonde que foi originada a bomba dos Estados Unidos aqui sobre o Japão. Beleza? Eu vou falar melhor sobre essas bombas daqui a pouco. Bom, já que agora nós já entendemos um pouquinho quem são os aliados, quem que são os eixos, por que tudo começou, agora sim vamos passar aqui para o próximo slide, que é onde a radiação entra em cena, né? A bomba atômica, né, tem radiação ionizante, aquela radiação que ela é letal, ela é perigosa para o ser humano. Ela entrou aqui em ação. Ixi, e agora? Hein? Primeiro, tudo começou com Einstein e Léo Szilard, sei lá, não sei pronunciar esse sobrenome dele, vamos chamar só de Léo, para evitar eu pagar mico, né? Então, Einstein e Léo, né, eram dois físicos nucleares, né? E falaram para as autoridades americanas, né? Lembrando que nós estamos no ano da Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Então, tinha que ser feita por carta. Então, em 1940, o Einstein e o Léo mandaram uma carta para os aliados, né? Sobretudo para os Estados Unidos, né? Que era o manda-chuva lá dos aliados, e falaram, ó, negócio é o seguinte, nazista tem arma nuclear e eles não têm medo de usar. Aí as autoridades americanas falaram assim, nossa gente, que coisa louca, hein? Nazista tá lá, cheio de arma nuclear, e pá, nós não podemos ficar de fora disso e tal. Aí, né, os americanos contrataram os físicos topzera.
os físicos, assim, que tava dos tops. E aí um deles falou: olha, cara, o negócio é o seguinte, a radiação, quando ela entra em contato com o ser humano, ela pode fazer mal ali pra ele e tal. E aí o líder, né, dos aliados, né, o líder dos Estados Unidos falou assim: então imagina o que aconteceria se por um acaso um soldado fizesse isso. Soltasse uma bomba nuclear, né? A ideia dele era ver a caveirinha aqui, igual aqui no gifzinho aqui da nossa esquerda, não é verdade? Então, essa foi a ideia, isso foi então o que acabou acontecendo e impulsionando com que os Estados Unidos criassem então uma bomba nuclear, uma bomba forte e topzera. Para fazer então essa brincadeira, Lewis Groves, que era soldado americano, e Robert Oppenheimer, que era físico nuclear, desenvolveram juntos então a bomba nuclear. Desenvolveram então as bombas que posteriormente seriam tacadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então fizeram bum, soltaram elas literalmente. Beleza? Bom, para nós entendermos então um pouquinho, né, vamos falar aqui um pouquinho de Little Boy, né? Tem até um spoilerzinho aqui que não deveria estar aqui, que eu já ia colocar ele ali, me desculpa, porque eu fico dando aula pra mim mesmo, tá, gente? Por isso que apareceu ele escrito ali. Bom, essa daqui é a Little Boy. Bom, vamos tentar entender então o que essa criança, o que essa Little Boy, ela é aqui pra nós. Little significa pequeno, boy, garoto, menino, em inglês. Então Little Boy é o significado da bomba chamada pequeno garoto. Será que ela era pequena mesmo? Eu trouxe aqui alguns dados gerais para nós entendermos um pouco da Little Boy, para nós entendermos um pouco aqui da bomba. Essa bomba, ela tinha mais ou menos 3 metros de comprimento, então ela era bem larga, ela era grande em termos de largura. Mas em questão de altura, ela tinha apenas 75 centímetros, ou seja, ela é pouco maior do que 2 réguas juntas uma com a outra, né? Então a altura dela é relativamente pequena, ok, moçada? E a Little Boy, ela pesa em torno de 4 toneladas e ela estava com uma carga de 72 quilos de urânio. Moçada, 72 quilos de urânio. Agora vocês vão entender por que eu tinha feito aquela marcação ali. O que acontece? O urânio, na natureza, ele é encontrado na sua forma de óxido. Então ele é encontrado na forma de dióxido de urânio. Esse urânio, da forma de dióxido de urânio, ele emite radiação, ele tem uma carga radioativa, mas ela não é o suficiente para, por exemplo, ser criada uma arma nuclear. De modo que foi necessário ou é necessário fazer o enriquecimento do urânio. O que significa dizer isso? Você vai tirar todas as impurezas a fim de obter somente o urânio sólido. Aí vocês devem estar se perguntando assim: mas então, se está fazendo urânio enriquecido, está chuchando aqui dentro dessa bomba, esse urânio ele pode ser perigoso, então, até mesmo para os soldados que vão levar a bomba lá pelo avião. O avião vai passando e a bomba vai fazendo, né? Só que, o que acontece? O urânio por si só, ele tem um núcleo grandão. Então olha aqui para minha mão, imagina que minha mão seja um núcleo muito instável, beleza? E se cai alguma coisa nele, tipo assim, ele é bombardeado com um nêutron que for, esse núcleo grandão, ele faz o quê? Ele quebra em partículas menores, beleza? Então quando isso acontece, nós temos a chamada fissão do urânio. E essa fissão, ou seja, o que é a fissão? É a quebra de um núcleo grande em átomos, em núcleos menores, em partículas menores. Essa fissão, ela pode emitir, dependendo do elemento, 3 tipos de radiação. No caso do urânio, ele emite radiação alfa, que é essa primeira aqui. O que então
é essa tal de radiação alfa. Essa radiação alfa, ela é uma partícula. Ela é uma partícula muito energética, capaz de causar queimaduras graves no ser humano, beleza? Então você tem lá um particulão bem grandão. Esse particulão ele vai fazer o quê? Vai quebrar em partículas menores e com base nisso vai então ser emitido, ejetado em alta energia. Por ser partícula, por conter massa, uma simples folha de papel, né? Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma folhinha de papel. Eu tenho aqui um pedacinho de papel. Eu peguei uma simples folha de papel, como essa daqui que está nas minhas mãos, seria capaz de frear uma radiação do tipo alfa, beleza? Só que o urânio, além dessa radiação do tipo alfa, né, que pode causar queimaduras gravíssimas, ele também emite uma radiação mais leve, que é chamada de beta. Beleza, galera? Então ele emite também a beta. O que é a beta? A beta é como se fosse um feixe de elétrons muito energético sendo solto. Então, se ele é um feixe de elétrons, o elétron tem quase massa nenhuma, ele tem pouquíssima massa envolvida nele. Então, dessa forma, pessoal, quando se há a emissão de uma partícula beta, né, um feixe energético, uma camada um pouco mais grossa de alumínio seria capaz de reter essa radiação enviada por esses carinhas. Esses dois tipos de radiação aqui, moçada, tanto a alfa, tanto a beta, elas possuem massa, ok? Então elas possuem massa envolvida ali em seu sistema. Porém, há um terceiro tipo que é o que? É a radiação do tipo gama. Então a radiação do tipo gama. A radiação do tipo gama, ela é praticamente energia. E ela é energia a ponto de ser o quê? Muito penetrante, muito calor, é capaz de destruir e nem papel nem alumínio são capazes de contê-la. O que a contém? Camadas grossas e espessas de concreto, beleza? Então, quando se há uma explosão da fissão emitida pelo urânio e futuramente também pelo plutônio, que é da outra bomba que nós vamos ver, esses três tipos de radiação, alfa, beta e gama, são emitidos. E aí o desastre é garantido. Bom, a explosão da bomba Little Boy, né, galera? Ela aconteceu na cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Aconteceu em plena segunda-feira. Então a galera lá, né, curtindo lá a ressaca do final de semana, olha pro céu, nossa, que legal, tem um pontinho preto. E quando esse pontinho preto tá chegando à superfície, passa, bum, e sai destruindo tudo que vê pela frente. Note aqui pelo gifzinho que essa bomba aqui, ela explode antes de tocar o solo. E é isso mesmo, tá, galera? A Little Boy, ela explode antes mesmo de atingir o solo. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse outro gifzinho. Note que aqui, vocês estão vendo que no meio tem um átomo de urânio, grandão. Esse urânio, ele é bombardeado com uma partícula de nêutron. Bum! E aí, quando esse nêutron vem aqui e bombardeia esse urânio, note que ele se decompõe em elementos menores. E essa decomposição libera mais o quê? Mais 3 partículas de nêutrons, que vão quebrar novos átomos de urânio. E assim vai indo. Isso é o que nós chamamos de reação em cadeia. Essa quebra, que nós chamamos de fissão, ela é capaz de gerar uma energia absurda a ponto de gerar esse cogumelo aqui das bombas nucleares. Beleza, galera? Antes mesmo de atingir o solo.
E esse cogumelo gerado, ele leva uma grande quantidade de radiação, de partículas radioativas enviadas para o ar, beleza? Bom, agora que nós conhecemos um pouquinho a Little Boy, eu vou apresentar para vocês a Fat Man, que traduzida para o português significa homem gordo. Será mesmo que faz jus a esse nome, homem gordo? Olha só, galera, essa bomba ela tem aproximadamente 2,54 metros de comprimento, então ela tem um comprimento relativamente grande, enquanto, olha só, a outra tinha 3 metros. Opa, a Fat Man, em questão de comprimento, ela é um pouquinho menor. Mas em questão de diâmetro, em questão de comprimento dela, olha só para vocês verem, 1,52 metros. Então ela era parrudona, ela era grandona. E ela tem também aproximadamente 4 toneladas, assim como a Little Boy, beleza? Só que olha a carga explosiva dela, 6,45 quilogramas são somente de plutônio, ou seja, o seu poder de destruição ela é muito maior do que a Little Boy. E aí, galera, a gente pensa, poxa, mas será? A ideia da Fat Man é que ela fosse muito mais explosiva, muito pior do que a Little Boy. Só que ela teve um erro lá na localidade, na hora de lançar, então ela acabou caindo em uma região muito montanhosa, de modo que a partícula radioativa, o calor emitido, as coisas todas lá feitas, não conseguiram ter grande alcance. De modo que a Little Boy, mesmo sendo menos potente do que a Fat Man, causou menos destruição do que era esperado, né? Então a cidade de Nagasaki, no Japão, ela é mais montanhosa, de modo que, né, galera, foi mais difícil a radiação espalhar, né? E aí, moçada, chama até a curiosidade aqui de vocês, né? Porque os próprios aliados, né, os próprios soldados americanos não imaginavam que o poder destrutivo seria tanto como o que foi visto. Bom, e aí, galera, então, só pra gente entender um pouquinho aqui do funcionamento da Fat Man, eu peguei essa imagem aqui na Wikipedia, né? Então essa é como se fosse a região dentro da bomba. Lembrando que a Little Boy, ela cai nesse sentido, né? Ela cai nesse sentido, e a Fat Man, ela caía nesse sentido assim, de lado. Então olha só, aqui nessa região de número 1, você tem a carga explosiva lenta. Então ela tem 2 tipos de impulsionamento lento. Você tem o explosivo rápido, então rápido e lento, então próximo aqui na região 1 e 2. Você tem o impulsor, né, aqui na parte 3, entre os explosivos e o plutônio, beleza? Porque o núcleo de plutônio está aqui embaixo, ó, na parte 5 aqui, é onde que tem o seu material radioativo. E essa parte 4 é o que vai dar a ignição, que o plutônio, assim como o urânio, precisa do quê? Do nêutron vir, ó, e pimba, para quebrar o átomo e a reação em cadeia acontecer. Então aqui eu trouxe um gifzinho para a gente entender mais ou menos como que acontece essa explosão, ou seja, ela vem vindo com pressupor por diferença de explosão de fora para dentro, e ali dentro ela explode jogando toda essa quantidade de energia para fora. Bom, como mencionado, né, anteriormente, agora sem gifzinho, tá, galera? Você tem um nêutron, pum, quebrou um núcleo grande, liberou energia, novos elementos, mais nêutrons, e assim vai acontecendo a liberação da radiação. Bom, galera, já estamos caminhando para o final, mas olha só, as consequências do pós-bomba, moçada. Isso daqui é pesado, porque o que acontece?
tanto Fat Man, tanto Little Boy, gerou uma nuvem de cogumelo, como essa imagem aqui, né? Então essa daqui, a bomba veio, aquela nuvem de cogumelo, ela é gerada. Para quem não morreu na hora da explosão, tiveram breves relatos dos sobreviventes. Houve sobrevivente? Houve. Coitado dessas pessoas que sobreviveram, né? Era melhor ter morrido, mas houve sobrevivente, né, galera? Diz que foi um calor insuportável. Calor esse, né, galera, que a gente não pode esquecer que quando as bombas estavam sendo testadas, lá no deserto, no México, chegou a derreter rocha, né? Quando estava sendo testada no deserto mexicano, chegou a temperatura próxima de 6.000 graus, temperatura próxima à temperatura da superfície do Sol. Então olha para vocês verem como que o troço é violento. E aí, quando essa nuvem de cogumelo foi gerada, né, a galera lá, ai, tá queimando, a galera mais longe, nas áreas mais periféricas, uma nuvem negra fez cair uma chuva. E a pessoa ela vai pra chuva, nossa, que legal, agora eu vou tomar um banho para me refrescar. Chuva de fuligem, trazendo material radioativo, quente, queimando. Então você vai pra chuva tentando se refrescar, tentando ficar bem, né? E na verdade tá caindo mais material radioativo sobre você. Então imagina, né? Eu trouxe esse gifzinho aqui, você olhando pro céu, o céu negro, escuro, cai a nuvem, cai a chuva e na verdade tá te queimando. Tem a fuligem ali, uma chuva negra com grandes quantidades de material radioativo. Bom, com isso então eu trouxe aqui para vocês como ficou a cidade de Hiroshima no pós-bomba, né? Então esse daqui foi a cidade de Hiroshima no pós-bomba. Essa daqui é a cidade de Hiroshima nos dias atuais. E eu trouxe também a foto da cidade de Nagasaki no pós-bomba e Nagasaki nos dias atuais. Como eu disse para vocês, né, galera? Nagasaki é uma região mais montanhosa, então ficou mais retida a radiação ali, conseguir escapar. Já Hiroshima é mais plana, então o poder de espalhamento foi muito maior, beleza? Bom, aqui eu não trouxe para vocês, né, galera, mas assim, usar armas nucleares não fica retida só naquele lugar, ela espalha para todo mundo, então todos os países sofrem as consequências. Com isso, então, no ano de 1945, Itália e Alemanha, que compõem o eixo, né, da Segunda Guerra Mundial, assinam o Tratado de Paz em Paris, reconhecendo a derrota na Segunda Guerra Mundial, reconhecendo que eles já estavam detonados. E aí sim, agora, né, eu vou chegar no que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Por que o Japão, então, recebeu essas bombas? Porque o Japão falou, Itália e Alemanha, que se dane vocês saem da guerra, mas eu continuo na guerra ainda. O Japão, então, bateu o pé e não quis sair da guerra. Eles ficaram na guerra. Então, os Estados Unidos ameaçando, ó, cara, nós vamos tacar bomba em vocês, E o Japão falou, vem cá, cara, então pode tacar bomba, então, quero ver se vocês têm coragem de tacar bomba. E aí foi o que aconteceu primeiro em Hiroshima, e o Japão falou, a cidade ali serve pra nada mesmo. Depois tacou em Nagasaki, e aí, né, quando os Estados Unidos falou, agora o negócio é o seguinte, se vocês não render logo assim, nessa droga desse tratado de paz, nós vamos atacar Tóquio e nós vamos destruir o Japão. Aí, tacando, né, correndo o risco de atacar a capital japonesa, uma das maiores cidades do mundo, o Japão falou, peraí, eu me rendo, eu sei que eu tô errado, eu sei de que não tá legal o que eu fiz, e aí o Japão se torna o último país a sair da Segunda Guerra Mundial após os ataques nucleares, né, galera? Assim, tenso, né, moçada? Existem alguns relatos históricos, né, que pode ser que haja mais de 70 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Basta só nós darmos uma olhada para Hiroshima e Nagasaki em 1945, né, no pós-bomba, né, galera, que a gente passa a ter uma ideia sobre isso, né, moçada?
essas duas cidades, né, tiveram assim várias consequências ao longo dos anos até ser reconstruída. Teve a água contaminada, até o dia de hoje a água dessas cidades são contaminadas, né, com radiação, então assim não pode, a gente vê aqui, por exemplo, Hiroshima, esse lindo riozinho, não pode nadar, não pode pescar, tem ainda restos de contaminação por lá, né? O plantio ainda para alimentação ainda não pode ser feito devido a grandes quantidades de materiais radioativos. Bom, pessoal, antes de eu me despedir de vocês, né, eu queria trazer aqui uma passagem que está no livro do Diário de Anne Frank, né? Eu não sei se vocês conhecem, Anne Frank foi ela era judeu, né? E foi pega pelo governo alemão e levada ao campo de concentração, onde caiu no Holocausto. Na página 191 do livro dela, né, ela traz um relato que diz assim: talvez você não possa compreender que aqui surja tantas vezes a pergunta desesperada: por que e para que a guerra? Por que é que os homens não podem viver em paz? Para que tantas destruições? Essas são perguntas legítimas, mas até agora ninguém soube encontrar uma resposta satisfatória. Então é uma citação direta do livro de Anne Frank. Então, pessoal, eu quis trazer essa citação, né, para mostrar, olha que tanto de gente morta, olha que tanto de destruição. Imagina se todo esse conhecimento, toda essa guerra, toda essa destruição, todo esse dinheiro gasto, porque há sim muito dinheiro gasto, fosse usado para o combate da fome, da miséria, da desigualdade no mundo. Não é verdade? Comenta aqui nos comentários o que vocês acham dessas guerras, desse cenário. Conte pra mim se vocês aprenderam algo novo com essa série especial. E é claro, né, galera? Não esquece de compartilhar com os coleguinhas, não esquece de postar nas redes sociais, dar aquele like bem bacana pra me ajudar, se inscrever aí no Help Química e agradecer a vocês que ficaram comigo aqui até agora. Pessoal, a todos, meu muito obrigado. Comenta lá no meu Instagram, tá aqui meu Instagram, tá aqui meu LinkedIn, né? Comente lá qual série especial vocês querem ver, o que vocês querem ver que nós discutimos aqui, que tem a ver com interdisciplinaridade e que pode cair também com a contribuição da química. Pessoal, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!